Vocês confiam em tudo que comem? Claro que confiam, né? Se não confiasse, a gente não comia. Mas olha que interessante, essa confiança que você tem no arroz, no feijão, naquele bifão suculento, não nasceu do nada. Ela foi construída tijolo por tijolo ao longo de 4.000 anos. 4.000 anos! Não, a inspeção de alimentos não começou com papel assinado por um rei ou um presidente. Ela não começou por um decreto, com lei, ou pela criação de um órgão fiscalizador. Ela começou de um jeito bem mais simples, porque alguém, em algum mercado antigo, percebeu que estava sendo enganado. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Alexandre e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Nós vamos viajar dos celeiros antigos do Egito até a inteligência artificial. Vamos descobrir como um livro sobre suínos em Chicago mudou a lei americana. Vamos entender por que a NASA, aquela galera dos foguetes, precisou criar um sistema de segurança alimentar inteiro para mandar comida para o espaço. E no meio do caminho, eu vou te mostrar como tudo isso chegou até o carimbo que você vê na carne, no leite, no queijo, no mel, nos ovos que chegam à sua mesa. Bora? Porque a história da inspeção de alimentos é uma história da nossa civilização, contada pelo que a gente come. Vamos começar antes de existir qualquer coisa parecida com lei. Antes de existir fiscal, antes de existir carimbo, antes de existir papel. Tem gente que acha que segurança alimentar é uma invenção moderna, coisa de fiscal chato, de burocracia. Não é nada. O primeiro ser humano que olhou para um pedaço de carne e pensou, se eu secar isso, dura mais tempo. Ele já estava fazendo segurança de alimentos, ele só não sabia o nome. Secar carne, salgar o peixe, deixar o leite fermentar, guardar grãos longe da umidade, tudo isso foi tentativa e erro. Alguém se deu mal, alguém não se deu mal e o conhecimento passou. A segurança de alimentos nasceu da sobrevivência. Não tinha fiscal, o que tinha era fome. Mas aí as cidades começaram a crescer e o problema mudou de figura, porque o inimigo deixou de ser só a natureza. Estamos na Mesopotâmia por volta de 3.000 a.C. Você entrega seu dinheiro ao comerciante e ele te entrega um saco de grão. Você chega em casa, abre e tem pedra no fundo. Ou o grão está mofado, ou veio menos do que você pagou. É aí que a coisa muda de figura, não é verdade? O problema deixa de ser só sanitário. Não é só ficar doente. Você foi enganado, perdeu seu dinheiro, sua família vai ficar com fome. E pensa bem, naquela época não existia balança de precisão, não existia rótulo, não existia comprovante. A única garantia que você ia ter era a palavra do vendedor. Ela a palavra sozinha, não enche estômago, né, de ninguém. Alguém precisava criar uma consequência para quem mentia. Alguém precisava fazer a mentira custar caro. E aí, vocês já ouviram falar em Código de Hammurabi? Hammurabi foi um rei da Babilônia por volta de 1750 a.C. E ele mandou escrever um monte de leis numa pedra gigante. E várias delas eram sobre comércio, produto e quem enganava o próximo. Antes de existir laboratório, antes de existir microscópio, já existia punição para quem fraudava. E não era multinha amigável não. Mas Hammurabi resolvia o problema depois que o crime já tinha acontecido. E se o que tivesse em jogo não fosse um saco de grãos, mas a segurança alimentar de uma civilização inteira? Vamos para o Egito. Imagina a cena. Os faraós construindo a pirâmide precisando alimentar uma multidão de trabalhadores. Cadê a comida? Celeiros gigantescos, controlado por escribas. Se o grão estragava, era fome. Se era fome, era revolta. E se era revolta, o faraó perdia o poder. Então o Estado tinha que controlar isso. Na Grécia Antiga, tinha uma figura muito legal, os agoranomoi. Nome difícil, mas o trabalho simples. Eles eram fiscais de feira, de praça, olhavam tudo, aplicavam multa e garantiam que as coisas funcionassem. Aquele fiscal que você vê no mercado hoje, ele tem um ancestral direto na Grécia Antiga. Em Roma, a coisa ficou ainda mais organizada. Os edis fiscalizavam os mercados, o abastecimento de carne, de pão, de vinho, cuidavam dos pesos, medidas, condições mínimas de higiene. Tudo isso era assunto de Estado. Por quê? Porque manter a cidade abastecida, com comida de qualidade, era a melhor forma de evitar revolta. E o lema era:
pão e circo. Se o pão viesse contaminado, com pedra, mofado, o circo podia pegar fogo. A inspeção, que você achava que era só uma burocracia moderna, era, na verdade, uma ferramenta de Estado para evitar que o pão ficasse ruim e o povo se revoltasse. Mas o Império caiu, a fiscalização sumiu e, na Idade Média, a confiança teve que ser reconstruída do zero. A fiscalização diminui, fica mais local, fica mais de bairro. As corporações de ofício, os padeiros, açougueiros, cervejeiros, cada grupo estabelece suas regras. Mas tem uma lei na Idade Média que é super interessante. Em 1266, na Inglaterra, foi criada uma lei que regulava o pão e a cerveja. A lei se chamava Assize of Bread and Ale. Essa lei dizia que o peso do pão tinha que ter X, que o preço do pão tinha que ser Y, que a qualidade da farinha tinha que ser determinada. Né? E por que o pão? Porque o pão era o básico, o pão era a sobrevivência. Todo mundo comia pão, todo dia. E se o padeiro te enganava, ele não estava só te vendendo um produto ruim. Ele estava te ameaçando, né? Ameaçando sua vida. E isso que a gente precisa entender, né? A regulação dos alimentos sempre começou pelo básico. Pão, carne, leite, água, as coisas que ninguém pode viver sem. Você achava que a Idade Média foi só escuridão? Mas o pão, que era a base da vida, já tinha regras claras, escritas e punições severas. Mas com as grandes navegações, o problema de conseguir conservar o alimento se tornou uma questão estratégica. E a fome se tornou um problema de Estado. Agora, vamos dar um salto e chegamos à época das grandes navegações, dos navios gigantes, das expedições que atravessavam o oceano. Imagina a loucura, você passar meses no mar, sua comida é carne salgada, peixe salgado, biscoito duro, que parece uma pedra, água e cerveja. Se essa comida estraga no meio do caminho, você está perdido. Fica no oceano com fome. Ou pior, com uma intoxicação alimentar, né, sem nenhum médico por perto. Alimento estragado não era só um problema de saúde. Era um problema militar, comercial, estratégico. As nações que conseguiam conservar melhor sua comida dominavam os mares. E é aí que entra a história do nosso herói. Vocês conhecem Nicolas Appert? Não. A guerra não se ganha só com canhões. Ela era vencida com potes de vidro e conservas. Imagina a loucura você passar meses no mar, sua comida é carne salgada, peixe salgado, biscoito duro, que parece uma pedra, água e cerveja. Se essa comida estraga no meio do caminho, você está perdido no oceano, fica com fome. Ou pior, com intoxicação alimentar, sem nenhum médico por perto. Né? Alimento estragado não era só um problema de saúde, era um problema militar, comercial, estratégico. As nações que conseguiam conservar melhor sua comida dominavam os mares. E é aqui que entra um herói dessa história. Vocês conhecem Nicolas Appert? Não? A guerra não se ganha só com canhões. Era vencida com potes de vidro e conserva. Nicolas Appert era um confeiteiro francês que lá por volta de 1795 tinha uma ideia maluca. Se a gente colocasse comida dentro de um pote de vidro, fechasse bem e fervesse, parece simples, né? Mas ninguém tinha feito isso ainda. Appert testou e funcionou. A comida durava muito mais tempo. Ele não sabia por quê, né? Não existia a teoria dos micróbios. Mas ele descobriu um método. E essa revolucionou a alimentação das tropas, dos navios, das cidades. A conserva de alimentos permitiu que a gente levasse comida para vários cantos. A conserva de alimento permitiu que a comida viajasse sem estragar. Quer um exemplo mais forte? O exército de Napoleão usou as conservas de Appert para alimentar os seus soldados. Então, da próxima vez que você abrir uma lata de sardinha ou de milho, lembra-se do Appert. Ele é o pai das conservas. Mas a ciência ainda não sabia por que aquilo funcionava. E a guerra contra o inimigo invisível, os micróbios, só estava começando. E a Revolução Industrial ia tornar essa batalha uma questão de vida ou morte. A Revolução Industrial trouxe um monte de gente para as cidades. E sabe o que aconteceu? As águas ficaram contaminadas. Mas aí, em 1854, em Londres, um médico chamado John Snow
fez uma descoberta que mudou tudo. Tinha um surto de cólera matando gente no bairro Sorro. Todo mundo achava que era o ar, que era miasma, aquela história de ar podre. Dr. Snow tinha uma teoria diferente. Ele achava que era a água. Ele pegou um mapa da cidade e marcou onde as pessoas estavam morrendo. E viu que todas as pessoas estavam perto de um mesmo reservatório, o reservatório de Broad Street. Ele convenceu as autoridades de parar o fornecimento daquela fonte. E os casos de cólera foram diminuindo até parar. Foi a primeira grande prova de que a contaminação era invisível, que a água, que parecia estar limpa, podia estar matando. E a partir daí, o inimigo deixou de ser aquilo só que a gente via. Agora, o invisível também era nosso inimigo. A contaminação não tinha cheiro, nem cor, a água parecia boa, mas estava matando. A inspeção visual já não bastava, precisávamos de ciência. E a ciência chegou com um de seus maiores nomes. E é aí que entra um cara que todo mundo conhece, Louis Pasteur, na década de 1860. Ele mesmo. Pasteur provou com seus experimentos que os micro-organismos estavam em todo lugar. Que eles faziam o leite azedar, o vinho vinagrar, a carne estragar. Ele inventou uma técnica genial. Aquecendo um líquido a temperatura específica, acima de 70 graus, sem ferver, matava os micróbios, matava os germes ruins. E a pasteurização recebeu o nome dele. Essa descoberta foi gigante para a saúde pública. Leite, vinho, cerveja, tudo ficou mais seguro. Muita gente parou de morrer porque tomava leite. Parece bobo, né, falar isso hoje, mas era um problema gravíssimo. Imagina você mandar seu filho tomar um copo de leite e ele pegar uma doença grave. Isso era muito comum antes de Pasteur. Pasteur salvou milhões ao mostrar que o calor mata os micróbios invisíveis. Mas essa ligação entre doença animal e doença humana ainda não era muito clara. Faltava um elo nessa cadeia, o veterinário. E agora nós vamos puxar a corda para a nossa área, né? A área de inspeção de alimentos, especialmente a área de carne. Tem uma dívida enorme com a medicina veterinária. E eu vou contar para vocês por quê. Um médico alemão chamado Rudolf Virchow, também nessa época, foi quem começou a conectar os pontos. Ele percebeu que doenças de animais podiam passar para os seres humanos e que a inspeção de carne era essencial para evitar isso. Triquinose, tuberculose, cisticercose, tudo doença que vinha do animal e ia para o ser humano. Virchow foi um dos primeiros a constatar que o fiscal não podia ser só um olheiro. Ele precisava conhecer a doença animal. E é aí que a inspeção veterinária ganhou força. E é daí que vem a importância do médico veterinário na inspeção. Até aqui a história era de um cientista e médicos. Mas o golpe final para criar a inspeção moderna, a que entra dentro da fábrica, veio de um escritor. E agora que a gente chega no momento mais cinematográfico dessa história. 1906, Estados Unidos. Um escritor chamado Upton Sinclair publicou um livro chamado The Jungle, a selva em português. Ele queria denunciar a exploração dos trabalhadores imigrantes em Chicago. Mas o que chocou o mundo mesmo foi a descrição do processo de fabricação de carne suína. Ele descreveu ratos caindo na carne, operários com doenças, carne podre sendo misturada com produtos químicos para disfarçar. O negócio era nojento. E o livro fez tanto sucesso que o presidente dos Estados Unidos na época, Theodore Roosevelt, leu e ficou horrorizado, mandou investigar. E o relatório confirmou, aquilo era mesmo. Até pior. O povo americano ficou revoltado e a pressão foi tanta que mesmo nesse ano, o Congresso americano aprovou duas leis gigantes, a Federal Meat Inspection Act e a Pure Food and Drug Act. E aqui nasce a inspeção moderna. Pela primeira vez, a inspeção oficial entrou dentro da indústria. Não tinha mais só um olhar no produto, como na feira. Agora era para analisar o processo. A inspeção entrou na fábrica por causa de um livro, não de um técnico. A mudança veio pela revolta do povo. E essa revolta ia chegar a um nível cósmico. Agora, uma pausa para uma curiosidade que todo mundo ama. Em 1952 e 1962, a NASA estava se preparando para mandar um homem ao espaço. E eles tinham um problema. O que dá para esses astronautas comerem? Imagina a cena, você está no espaço, milhões de quilômetros da Terra,
come uma comida, passa mal, tem intoxicação alimentar. O que você faz? Liga para emergência? Não tem hospital no espaço. Então a NASA juntou seus cientistas com uma empresa chamada Pillsbury e eles criaram um sistema genial, o HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Point. É um nome feio, né? Mas a ideia é simples. Você não pode esperar o produto ficar pronto para ver se ele está bom. Você tem que controlar cada etapa do processo, evitando contaminações físicas, químicas, microbiológicas. Receber a matéria-prima, armazenar, processar, cozinhar, resfriar, embalar. Cada passo tem que ser verificado. E se o processo está sob controle, o produto final vai estar sob controle. E a segurança dos alimentos foi literalmente para o espaço. E cá entre nós, se funciona para uma nave espacial, dá para funcionar num frigorífico, num laticínio, ou mesmo outra empresa. E não parou por aí. Toda essa ciência espacial criada para astronautas foi trazida para a Terra. E no Brasil, ela se transformou, junto do nosso sistema de inspeção, em uma ferramenta muito poderosa. Agora chega de história dos outros, né? Vamos falar da nossa casa, vamos falar da história do Brasil. Porque a gente também tem uma história linda, cheia de marcos importantes, que construiu o sistema de inspeção que a gente conhece hoje. E o protagonista dessa história tem um nome que todo mundo conhece, o CIF, Serviço de Inspeção Federal. Mas vocês sabem, quando o CIF começou? Vou te contar. O ano é 1915 e o Brasil era uma república jovem. O rádio estava começando a tocar nas casas e o mundo estava entrando em guerra, a Primeira Guerra Mundial. E o governo federal resolveu dar um passo importante, criando o Serviço de Inspeção de Fábrica de Produtos Animais. Isso mesmo, com C e tudo, porque a grafia na época era essa mesmo. Quando o serviço foi criado pelo Decreto 11.462 de 1915, estava ligado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Era o primeiro regulamento específico para a inspeção de carnes no Brasil. Mas olha só que interessante, a inspeção existia, mas ela não era obrigatória ainda. Em 1950, a Lei 1283, sancionada em 18 de dezembro, determinou que a inspeção de produtos de origem animal seria obrigatória. E não era só para carne. A lei abrangia todos os produtos de origem animal, comestíveis e até os não comestíveis, como carne, leite, pescado, ovos, mel, tudo isso entrou na lista. E essa lei definiu quem podia fiscalizar: o Ministério da Agricultura, as secretarias estaduais de agricultura e os órgãos municipais de saúde pública. E com uma regra importante, ninguém podia ter dupla fiscalização, ou era federal, ou estadual, ou municipal. Não dava certo ser fiscalizado por dois ao mesmo tempo. Isso evitava confusão. E aí, em 1952, veio o detalhamento. O decreto 30.691 instituiu o famoso RISPOA, Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal. É um nome grande, parece um trava-língua, mas é o coração da inspeção no Brasil. Esse regulamento, criado em 1952, é a base de tudo. Ele define como a inspeção deve ser feita, quais são os procedimentos, como os frigoríficos, laticínios, indústrias de alimentos precisam implementar operacionalidades para funcionar. E, bem, sabem de uma curiosidade? Esse regulamento foi atualizado em 2017, com algumas mudanças, e ainda hoje é a espinha dorsal do CIF. Claro que a ciência avançou, a tecnologia mudou, os riscos são diferentes, mas a estrutura básica e a ideia de que o Estado precisa estar perto da indústria, olhando o processo, garantindo que o alimento seja produzido de forma segura. Isso vem desde 1952. O CIF que a gente conhece hoje é o herdeiro dessa tradição. O carimbo redondo com o número de estabelecimento que você vê na carne, no queijo, no mel, no pescado, aquele carimbo é a garantia de que aquele produto passou por um fiscal. Um médico veterinário olhou o processo, fez análise e aprovou. Ele é a assinatura do Estado dizendo, pode comer, está seguro. É até bonito pensar que esse carimbo tem 111 anos de história, que ele nasceu de uma lei de 1915, passou a ser obrigatório em 1950, sendo regulamentado em 1952, e que ainda hoje milhares de fiscais estão em frigoríficos, laticínios, indústrias, garantindo que o alimento chegue à sua mesa com qualidade.
Então, da próxima vez que você ver o carimbo do CIF, lembra disso. Lembra do decreto de 1915, da lei de 1950, do RISPO-A em 52. O carimbo é a história da inspeção no Brasil. É a nossa história. O CIF não é só um carimbo. É a história do Brasil em cada pedaço de carne. Mas a inspeção brasileira não se limita às nossas fronteiras. Ela dialoga com o mundo. Mas como a inspeção federal se conecta com o resto do mundo? Bom, os alimentos não param na fronteira, né? Em 1963, a FAO e a Organização Mundial de Saúde, dois órgãos da Organização das Nações Unidas, criaram o Códex Alimentários. É um nome bonito, né? Que em latim significa Código Alimentar. Mas na prática é um tipo de bíblia da comida. O Códex reúne normas, diretrizes, código de práticas, para garantir que os alimentos produzidos no Brasil possam ser vendidos na Europa, nos Estados Unidos, na China, com a mesma segurança. É o idioma universal da comida. O Brasil entrou nessa história em 1968, mas não foi só entrar não, viu? A gente não ficou só na fila esperando os outros decidirem. A gente criou o Comitê do Códex Alimentares do Brasil. E ele é um tipo de time de craques que junta todos os órgãos do governo, da indústria e defesa do consumidor. Anvisa, MAPA, Inmetro, IDEC, todo mundo sentado junto na mesma mesa, decidindo, discutindo o que é melhor para o país. Significa que as regras que a Anvisa e o MAPA aplicam aqui não são copiadas de fora. Elas são construídas com a nossa participação. Quando o Códex define um limite máximo de contaminação, né, isso ajuda todos a entenderem. Por exemplo, o Brasil adotou um código de prática do Códex para reduzir a contaminação de micotoxina no milho. Resultado? A qualidade do nosso milho melhorou. Melhorou tanto que a gente passou de ser importador e virou exportador. Né? As vendas cresceram mais de 13 bilhões. Bom, não foi só por causa do Códex, mas com certeza ele teve um papel importante nessa virada. E não para por aí, toda essa estrutura de APPCC, HACCP, que a gente viu, né, lá na NASA, ela é baseada no Códex. A portaria do MAPA, que criou o APPCC no Brasil, também seguiu as diretrizes do Códex. A inspeção deixou de ser só nacional. Ela passou a conversar com o mundo. E o Brasil, com sua participação ativa, deixou de ser espectador para ser protagonista. E aí? Achou que o CIF era só carimbo, né? É muito mais. É o Brasil sentado na mesa com o mundo decidindo as regras do jogo. A história da inspeção não é só sobre o passado, é sobre o presente e o futuro. E hoje? Como a inspeção faz hoje? Hoje, a gente fala em inspeção baseada em risco. Não se fiscaliza mais tudo do mesmo jeito. Você olha o tipo do produto, o volume de produção, o histórico da empresa, a famosa capivara, né? E se a empresa tem um processo bem controlado, o foco é diferente para uma empresa que sempre dá problema. Fiscalizar tudo igual parece justo, mas não é eficiente. O risco precisa orientar a prioridade. E o futuro? O futuro é a transformação digital, sistemas eletrônicos, banco de dados, sensores, né? A inteligência artificial. A fiscalização vai ficar mais inteligente, mais precisa e mais preventiva. O carimbo do futuro pode ser invisível, pode ser um código digital rastreável, né? Uma conta no celular que você vai poder saber quem produziu, quais os controles, quem sabe. Mas sabe o que não muda? A confiança. A inspeção sempre foi e sempre será sobre confiança. Sobre garantir que quando você sentar na mesa para comer, não precisa se preocupar. O futuro é incrível, mas o coração da história não mudou. Alguém, em algum lugar, está olhando por você. E é isso. A gente começou a viagem nos olhos e nos narizes do homem pré-histórico. Passou pelos mercados da Mesopotâmia, pelas leis de Hammurabi, pelos fiscais gregos e romanos, pelas conservas do Aperte, pela ciência do Pasteur, pelo escândalo de Chicago, pelo HACCP da NASA e chegou até a inteligência artificial. E no meio disso tudo, a gente percebeu que a história da inspeção é a história da civilização, é a nossa história. Porque comer não é só um ato biológico, é um ato social, cultural, econômico. E quando a gente fiscaliza o alimento, a gente está, no fundo, cuidando das pessoas.
Então, da próxima vez que você vê um carimbo do CIF, ou um selo de inspeção, ou algum código na embalagem, lembra de tudo isso. Lembra de que alguém, em algum lugar, olhou por você. E se você gostou dessa viagem, compartilha com um amigo, comenta aqui embaixo qual parte dessa história que você não sabia e qual parte você gostaria de saber mais. Eu fiquei curioso. Até a próxima e bom apetite!